Olá, senhores, bom dia. Nós vamos então, depois aí dessas 3 semanas na qual nós não nos vemos, nós vamos dar continuidade à nossa formação, continuidade ao nosso conteúdo. E o programado para a aula de hoje é nós continuarmos estudando as classes morfológicas. Vejam, as classes morfológicas são o conjunto das 10 palavras, das 10 classes que são as responsáveis pela nomeação e pela indicação da função dos seres na língua portuguesa, ok? Então, o verbo, que é a classe morfológica programada para hoje, é a palavra que expressa ação, estado ou fenômenos da natureza situados na fala. Então, o verbo, ela é, sem dúvida, uma das principais classes gramaticais. As classes gramaticais têm dois corações pulsam aqui na análise morfológica. Uma primeira classe nós já vimos, que é a classe dos substantivos. Uma segunda classe, deveras também muito importante, é a classe dos verbos. Então, quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa ação, indicando o momento em que ela ocorre, é o verbo. Então, a primeira função do verbo, a indicação de ação. Uma segunda função do verbo, uma ideia de estado também pode ser localizada no tempo por meio de um verbo. Por exemplo, gostou é pele de contribuinte. Veja, indicando o estado presente. Então, qual é a primeira diferença aqui que nós já vamos fazer? Verbos indicadores de ação também podem ser chamados de verbos significativos. Ao passo que verbos que indicam o estado ou uma qualidade do sujeito ou uma qualidade do agente também são chamados de verbos de ligação. E a terceira função do verbo, uma ação ocorrida num determinado tempo também pode constituir-se num fenômeno da natureza, expresso por um verbo. Naquela noite trovejou muito. Vejam que trovejar indica um fenômeno da natureza localizado no passado. Uma observação aqui, primeiramente, é que os fenômenos da natureza, os verbos que expressam esses fenômenos, podem ser também empregados em sentido figurado. Quando nós temos esse verbo em sentido figurado, isso vai alterar a sua transitividade, ok? Então, classificação dos verbos. Então, no primeiro passo aqui, nós vamos à classificação dos verbos. Os verbos, eles são classificados segundo os seus radicais e as suas desinências verbais. Então, fica simples para nós, porque nós já tivemos essa aula lá em estrutura de palavras, processo de formação de palavras. Nós já tivemos essa aula de radical, desinência modo temporal, desinência número pessoal, desinência de gênero, desinência desinência de número, S aí via de regra. Então, nós podemos classificar esses verbos dependendo da repetição ou da sucessão da ocorrência de radicais e da ocorrência das desinências. Então, vou colocar aqui a classificação por primeiro. Conforme nós formos preenchendo, a gente vai também preenchendo o nosso quadro. Então, classificação. O primeiro verbo que nós veremos são os verbos regulares. O que são verbos regulares? Verbos regulares são aqueles verbos onde os radicais das desinências não apresentam alterações, seguindo um modelo de conjugação regular. Vejam aqui, por exemplo, o mesmo verbo em tempos diferentes. No presente, conjugar o verbo falar, no modo infinitivo falar. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Observe que o radical fal, F-A-L, repete-se sucessivas vezes em todas as pessoas nos dois números. No pretérito perfeito, eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram. Vejam que, por mais que as desinências, por mais que as terminações alterem-se, o radical aqui está mantido de modo fixo. Verbos irregulares. Se os verbos regulares apresentam uma repetição e uma constância quanto à presença do radical, o verbo irregular apresenta uma modificação tanto no radical quanto nas desinências verbais. Os verbos que não seguem o modelo de conjugação são considerados verbos irregulares. Vejam, com a leitura das conjugações aqui desses verbos, nós vamos reparar essa presença. Peguemos o verbo medir.
o verbo medir de terceira conjugação. Vamos conjugá-lo no presente do indicativo. Eu meço. Vamos pegar o verbo medir e conjugar no pretérito imperfeito na terceira pessoa. Eles mediram. Então, veja que há uma alteração no radical. Então, verbos regulares apresentam radical e desinências constantes. Verbos irregulares apresentam alteração no seu radical. Verbos anômalos. Verbos anômalos. Vejam, nós acabamos de ver que os verbos irregulares têm alguma alteração no radical e nas suas desinências. Porém, alguns verbos têm uma alteração maior, têm uma alteração mais agressiva. Me permitam voltar. Reparem que aqui, na conjugação do verbo medir, em dois tempos, no presente do indicativo e no pretérito, eu tenho uma alteração aqui apenas na primeira pessoa do singular. Mas se o radical não se manteve fixo em todos os tempos, modos, número e pessoa, já é um verbo irregular. Vejam que no verbo anômalo, nós temos uma alteração mais profunda, nós temos uma alteração mais intensa. Portanto, os verbos anômalos são aqueles verbos que, na conjugação, eles vão ter formas próprias e diferenciadas para cada tempo, para cada modo, criando dessa forma desinências e estruturas verbais diferentes. Por exemplo, vamos pegar aqui o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Veja, é o mesmo verbo. Eu não consigo perceber, nesses tempos, nesses modos aqui selecionados, modo indicativo, presente, pretérito perfeito, um radical, uma constante que se repita, como, por exemplo, eu percebo aqui a constante med, ok? Nos nossos verbos irregulares. Verbos defectivos. Os verbos defectivos são aqueles imperfeitos ou verbos defeituosos. Verbos defectivos nós associamos são verbos que possuem alguma deficiência. Eles deixam a desejar. Por que motivo? Porque os verbos defectivos não conseguem oferecer proposta de conjugação em alguns tempos e em algumas pessoas verbais. Geralmente na primeira pessoa do singular. Por exemplo, o verbo abolir. O verbo abolir. Como que fica o verbo abolir na primeira pessoa do singular do presente do indicativo? Eu abolo. Veja, não existe essa conjugação. Não existe porque o próprio verbo não oferece uma proposta de conjugação verbal para a primeira pessoa do singular. Então, tu aboles, ele abole, nós abolimos, vós abolis, eles abolem. Um verbo que cai muito na prova de picar, o verbo reaver. Observem que o verbo reaver, no presente do indicativo, ele não apresenta todas as pessoas do singular, eu, tu e ele não apresenta a terceira pessoa do plural. Ele só vai apresentar a primeira e a segunda pessoa do plural. Nós reavemos, vós reaveis. Então vejam, se o verbo não apresenta alguma proposta de conjugação para algum tempo, algum modo, algum número e alguma pessoa, ele é um verbo defectivo. Verbos abundantes. Verbos abundantes. Vejam, se os verbos defectivos não apresentam algumas propostas de conjugação, os verbos abundantes são aqueles que apresentam duas ou mais formas equivalentes, duas ou mais formas que podem ser consideradas formas sinonímicas para a mesma proposta de tempo e modo. Esse tipo de verbo ele é muito encontrado no particípio. E aqui tem uma questão importante que sempre cai em questões da prova, tanto EPICAR quanto Colégio Naval, de concordância nominal e de concordância verbal. Por quê? Vejam o seguinte. Verbo haver, verbo haver. Vejam as formas aqui de particípio. Havemos, tá certo, mas hemos também tá certo. Expulsar, expulsado tá certo, mas expulso também tá certo. Fixar, fixado está certo, mas fixo também está certo. Extinguir, extinguido, extinto. Matar, matado está certo, e morto. Reparem que nas formas abundantes, na língua portuguesa, por uma tradição, pela própria evolução da história da língua, nós temos um preconceito com as formas terminadas em ado, edo, ido. Vejam que nós usamos muito mais as formas fixo, extinto, morto, do que fixado, extinguido e matado.
Então, aqui nós temos a classificação dos tipos verbais, tá? Verbos regulares apresentam uma constante no radical nas desinências, verbos irregulares apresentam alguma pequena alteração no radical, verbos anômalos são aqueles verbos que apresentam estruturas diferentes, mais diferentes do que a dos verbos regulares. Verbos defectivos são aqueles verbos que apresentam alguma deficiência. E verbos abundantes é quando nós temos mais de uma forma para a mesma estrutura, para o mesmo tempo e para o mesmo modo, ok? Vamos às pessoas verbais. Além de expressar o tempo, o verbo também expressa pessoas gramaticais. Nós vimos isso já na aula de processo de formação de palavras nas estruturas. Vejam, a mãe cantou para o filho, eu vendi minha bicicleta, partiste no segundo dia. Nós estamos aqui localizados em pessoas verbais diferentes. Por que isso? Porque nos verbos, a ideia de número, vamos pegar um substantivo simples. Casa, ok? Casa, singular, casa, plural, casas. Tranquilo? Num verbo, a ideia de número, a ideia de singular e plural, ela estará presa, ela estará atrelada à ideia das pessoas verbais. Então, dentro do campo do plural, eu tenho uma pequena variação. Vejam, eu tenho uma variação no singular, eu, tu e ele, e eu tenho uma variação do plural, nós, vós e eles. Essa variação de três pessoas localizadas em números opostos, número singular e número plural, dará origem às pessoas verbais. Entretanto, há uma forma em que o verbo não se refere a nenhuma pessoa gramatical. É o chamado infinitivo impessoal. A forma verbal cantou é do verbo cantar. A forma verbal vendi é do verbo vender. A forma verbal partiste é do verbo partir. Cantar, vender e partir representam o infinitivo do verbo. As terminações são ar, ir. Então vejam, senhores, a forma infinitiva é a forma na qual o verbo não estará ligado a nenhuma pessoa. É o chamado verbo impessoal, ou verbo em comportamento impessoal, ok? Conjugações verbais. Na língua portuguesa, por uma herança do latim, as vogais antecedem o R na terminação do infinitivo. Essas vogais caracterizam a conjugação do verbo. Os verbos da língua portuguesa são divididos em 3 conjugações. Então vamos aqui às conjugações verbais. Eu tenho verbos de primeira conjugação terminados em AR, eu tenho verbos de segunda conjugação terminados em ER, e eu tenho verbos de terceira conjugação terminados em IR. Uma observação importante, porque Epicar 2013 colocou um verbo assim. Aqui na segunda conjugação, nós temos também OR. Alguns verbos na língua latina vieram para a língua portuguesa sem o ER. Todos os verbos descendentes, todos os verbos que são filhos do verbo por, compor, dispor, propor, antepor, são verbos de segunda conjugação. Por quê? Vou colocar uma observação em vermelho. Em latim, o verbo por escrevia-se desse modo, poer. Quando vem para a língua portuguesa, quando poer sai do latim e vem para a língua portuguesa, esse é cai e ele vem na forma por. Então aqui há uma evolução histórica, aqui é uma passagem do latim para o português. Por isso que aqui na segunda conjugação, atento à segunda conjugação, essa estrutura OR, ela é um verbo de segunda conjugação, tá? Muitos aí acabam confundindo, mas é uma questão simples. Então, verbo de primeira conjugação, cantar, amar, localizar. Segunda conjugação, perdão, primeira, cantar, amar, localizar. Segunda, poder, fazer, sobrepor, compor, antepor, dispor, pós-por. Terceira conjugação, sumir, partir e cair. Observação importante. Aqui do verbo por eu já falei. Flexões verbais. O verbo, ele é constituído, ele é formado, nós pegarmos um verbo e dissecarmos esse verbo e partirmos esse verbo, nós vamos perceber que esse verbo, ele é composto basicamente de 2 partes. O radical e as suas terminações, também chamadas desinências. Então, por exemplo, pegar aqui o verbo escrever, um verbo de segunda conjugação bem simples.
Eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Radical, escreve até o V. O radical é a parte do verbo que vai conter a grande significação desse verbo. O grande significado, a semântica do verbo está 99,999% no radical. As terminações o, eis, e, emos, eis, eis é a parte variável do verbo, é a parte que vai se alterar. Observação. Para nós obtermos o radical de um verbo, basta nós colocarmos na forma infinitiva e retirarmos a terminação que caracteriza essa forma. Por exemplo, eu quero saber qual é o radical do verbo escrever, do verbo na modalidade escreveis, na segunda pessoa do plural. Qual que é a forma infinitiva? Escrever. Qual que é a terminação de conjugação? É R. Logo, radical, escreve até o V. As terminações do verbo variam para indicar a pessoa, o número, o tempo e o modo. Então, as terminações verbais, elas vão variar para indicar tempo, modo, pessoa e número. Por exemplo, na noite fria, um menino chora. Conjugar um verbo é flexioná-lo em tempo, modo, pessoa e número. Observe, nós vamos falar aqui mais na frente sobre isso. Mas, basicamente, o coração aqui da flexão verbal são os modos. Nós temos 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Dentro do meu modo indicativo, eu tenho 6 tempos verbais: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Futuro do presente, futuro do pretérito. No meu modo subjuntivo, eu tenho 3 tempos verbais: presente, pretérito, futuro. No modo imperativo, eu tenho um tempo verbal, presente. Só que é um presente que altera se é um presente afirmativo ou um presente negativo. Professor, por que só tem um tempo no modo imperativo? Porque eu não dou uma ordem para algo que passou e nem dou uma ordem que está no futuro. Todo comando, todo império da língua portuguesa, ela sempre é dada no presente, ok? Pessoa e números verbais. O verbo varia em pessoa e número de acordo com as pessoas gramaticais. Então, por exemplo, curto, curtimos, curtes, curtis, curte, curtem. Então, a pessoa do singular, a pessoa do plural. A pessoa do singular, a pessoa do plural. Muitas bancas vão pedir o seguinte: qual que é a segunda pessoa do plural do verbo? Tararara. Então você precisa minimamente saber conjugar isso aqui e nós vamos ver ainda na aula de verbos, na próxima semana, a formação dos tempos simples, depois a formação dos tempos compostos. O fato, isso é importante para nós encaminharmos a nossa aula para o fechamento dessa primeira parte. Tempo e modo. O fato expresso pelo verbo aparece sempre situado nos tempos. Os substantivos não têm deslocamento, não têm uma variação ligada à temporalidade. Os verbos terão uma variação ligada à temporalidade. Além do fato estar situado no tempo, ele também pode indicar certeza, dúvida ou ordem. Isso aqui é importantíssimo, porque as bancas estão cada vez saindo desse campo de cobrar a gramática pura aplicada e cobrar uma interpretação sobre os verbos. As indicações de certeza, dúvida e ordem serão determinadas pelos modos verbais. Então, vejam, o modo indicativo sempre indica uma certeza, ou no passado, ou no presente, ou no futuro. O modo subjuntivo sempre indica uma dúvida, seja no presente, no passado ou no futuro. E o modo imperativo sempre exprime uma ordem ou um conselho no presente. Tempos do modo indicativo, já falei, estão aqui relacionados: presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais do que perfeito, futuro do presente e do pretérito. Tempos do indicativo. No presente, um fato atual. Eu faço a minha história, não deixe que percam foco, elas veem o que esses homens estão fazendo. No pretérito imperfeito, eu tenho um passado não finalizado, eu tenho um passado não concluído. Por isso, imperfeito. Quando eu era criança, íamos à pizzaria no centro a pé. Morávamos na Vila Nova e a segurança pública não era problema para nossa família. Éramos pobres, mas muito felizes. Vejam que o pretérito imperfeito é um passado que não foi finalizado, é um passado que não foi encerrado. Perfeito é um passado concluído. Meu mundo é muito bom.
Acabou o shampoo, então eu usei lustramóvel. Felizmente, John não está no meu mundo. Então, aí uma tirinha do Garfield. No Mais Que Perfeito, é um fato anterior a outro fato passado. Então, como se nós tivermos isso, ó, presente, vamos pensar no pretérito aqui. Só dos tempos do indicativo nós encerramos. Presente, o presente está aqui. Uma casa antes do presente é o meu pretérito perfeito. Uma casa antes do meu pretérito perfeito é o meu pretérito imperfeito. 3 casas antes do presente é o meu pretérito mais que perfeito. Então, o caminho que a gente faz, isso é importantíssimo para as provas. Ó, o caminho para trás. Pretérito mais que perfeito, avança uma casa, pretérito imperfeito, avança uma casa, pretérito perfeito, avança mais uma casa, ponto de partida sempre é o presente, ok? Então, do presente para trás, nós pulamos 3 casas. Futuro do presente. Expressa um fato futuro em relação ao presente. Morrerei sem saber a metade do que gostaria. Os fiscais saberão o que fazer quando abordarem os golpistas. O povo não é bobo, não reelegerá ninguém de novo. Futuro do pretérito. Expressa um fato futuro em relação ao momento passado. Para a recepção, viriam 200 pessoas. Eu iria ao cinema hoje se tivesse dinheiro. Far-se-iam necessários 2 leões de chácara na entrada da festa. Reparem aqui o seguinte, senhores, para nós encerrarmos a nossa aula. Vimos aqui a casa do pretérito. Vejam a casa do futuro. O futuro, ele depende sempre do ponto de partida. Se eu estou analisando a perspectiva do futuro em relação ao hoje, é um futuro do presente. Se eu estou analisando a perspectiva de futuro em relação ao ontem, é o futuro do pretérito. Então, a gente não vai pular a casa do futuro como a gente pulou a casa do pretérito. Porque o que altera no futuro não é o próprio futuro, é qual que é a nossa relação de tempo na qual estamos localizados. Então, se o futuro depende do hoje, o futuro do presente. Se o futuro depende do ontem, o futuro do pretérito. Ok? Então, veja, nós encerramos a nossa primeira aula de verbo. Essa aula de verbo ela está fragmentada em algumas partes para ficar mais fácil aí a compreensão. Fico pedindo que vocês coloquem os nomes nos comentários, confirmando a presença, e assistam o próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.